Fala aí, torcedor flamenguista, seja muito bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, vamos ver aí, né, a reação aí da mídia aí, né, mídia em geral, pessoal de São Paulo, pessoal da Band, pilhado aí, reagindo ao Aeroflá, aquela tumultuação de torcedor do Flamengo, estão assustados. Vamos ver o que o pilhado falou e vamos ver também um trechozinho do Esporte Total, crédito na descrição. Vamos começar aqui com o que o pilhado falou sobre essa nação. Se inscreva e compartilhe as suas opiniões nos comentários. O Aeroflá, ele tem um significado gigantesco, porque além de ser bizarra a imagem, inclusive os vídeos que a gente vai mostrar aqui, o Aeroflá hoje ele representa o contato do torcedor do Flamengo que não tem mais dinheiro para ir a estádio com o seu time do coração. Porque, cara, é impressionante a quantidade de gente que vai para a porta do aeroporto para receber o time, para empurrar o time para a final da Libertadores, e não é a primeira vez. E a grande maioria desses torcedores aqui, eles não conseguem mais ir para estádio de futebol. Eles não conseguem mais assistir a jogos do Flamengo no Maracanã, onde os ingressos eles saem por R$500, muitas vezes por 800, por 200, 300. O torcedor popular, aquele que ia para o Maracanã antigamente, que pagava barato nos ingressos, ele não tem mais essa oportunidade e é compreensível por parte do clube. Porque o futebol virou negócio. O Flamengo é tão rico porque ele sabe gerir financeiramente o clube. Mas isso aqui é o contato do torcedor que não tem mais, né, aquele olho no olho com o seu ídolo, com o seu time do coração, empurrando o Flamengo para a final da Libertadores. E eu espero que os jogadores tenham ideia do que isso representa. Do quanto essas pessoas abriram mão de estar no trabalho, de estar ganhando um dinheirinho com um bico que eles podiam estar fazendo, e eles estão no aeroporto, empurrando o Flamengo rumo à final da Libertadores. Então, isso aqui para mim tem um significado ainda maior. Porque mais do que qualquer outra torcida, o Flamengo é muito do povo. São 45 milhões de torcedores. E grande parte deles não podem mais ir para o estádio e nesse momento aqui, ó, aproveitam o contato com os ídolos novamente. É muito foda. Olha a imagem do vídeo, é surreal. Escolhe uma lancha, hein? Olha! A gente já tinha mostrado o barquinho, mas agora chegou a lancha. E essa é a foto, seja na terra, seja no mar, né? Tá aí, registrando o momento. 3h50. A festa não tem hora para parar. Abraçando a Cris Bastos, Cristina Num, Matheus Moura. Galera ligadinha aqui na nossa transmissão. Obrigado pelo carinho, nação. Vamos no... Digita aí, Mengo. Irmão, e você pensou que ia me ver assim com os óculos do Mengão, né? Não. Eu decidi que só vou colocar os óculos do Mengão depois de sábado. O problema é que chega Natal e não chega esse bendito sábado da final da Libertadores. Enquanto isso, bora focar no Campeonato Brasileiro, né? Até porque o Flamengo é muito, mas é muito líder do Campeonato Brasileiro. Segue o líder, segue o líder. Tá bravo? Tá irritadinho? Não é Mengão, né? Tá danado da vida, né? Tá com cara de bravo? 3-0 no Bragantino, 74 pontos na tabela. Ai, líder. Eu tô quase agarrando a taça. Só que eu não vou tocar nela, hein? Aqui, ó. E quem poderia atrapalhar os planos do Mengão? Ué, entregou o jogo? Que isso? 4 partidas C, pela primeira vez em 2025. Mais um 0-0, desta vez contra o Fluminense. E no Allianz Parque. Que isso, gente? O que tá acontecendo com o Palmeiras? O que está acontecendo com o Abel Ferreira? Isso é que eu fico, às vezes, danado. Já sei. É. Cuca. Um beijo pra você, Cuca. Olha só, semana passada eu fiquei muito brava com o Flu, né? Mas agora eu tô feliz. Faltando 3 rodadas pro Brasileirão acabar, a situação é essa aqui, ó. Ganhe sou líder, se empate sou líder e se perder sou líder também. Mais do que isso, o Flamengo pode se tornar campeão brasileiro hoje. Pelo que você sentiu aí na cidade, conversando principalmente com os peruanos, estão pendendo para torcer mais para um lado, para o outro. O que eles acham? O que vai dar o jogo? Esse momento difícil que o Palmeiras está vivendo, o Flamengo embalado, confiante, seguro, e o Palmeiras tem que ficar esperto. Um time tão forte quanto o Palmeiras não fica 5 jogos ou não repete o 6º jogo. Seria muito incomum o 6º jogo sem apresentar o desempenho que o torcedor está acostumado. A galera do Peru está mais pendendo para o Flamengo ou para o Palmeiras, Maurício?
Os locais aqui de Lima andam bem divididos, viu, Fernandinho? Já conversei com alguns, principalmente os motoristas por aplicativo, né, nos nossos trajetos aqui na capital peruana. Há pouco, inclusive, quem me trouxe aqui ao hotel do Flamengo foi um motorista que torce para o Alianza Lima, que tem justamente como os principais rivais aqui em Lima o Universitário e também o Sporting Cristal. O Universitário que foi batido pelo Palmeiras nas oitavas de final dessa edição da Copa Libertadores. Então, no caso, esse último motorista me disse que torceria pelo Palmeiras nessa grande decisão, mas eles estão bem divididos. Em relação à fase recente do Palmeiras, né? Claro que uma sequência de 5 jogos sem vitória no Campeonato Brasileiro faz com que os torcedores fiquem meio ressabiados com a proximidade dessa decisão, mas o torcedor mais confiante talvez se apegue justamente às finais da Libertadores de 2020 e de 2021, porque antes do jogo contra o Santos no Maracanã, Palmeiras também tinha uma sequência negativa à época, então vinha de uma derrota para o próprio Flamengo, uma derrota para o Ceará, empata com o Vasco da Gama, vai ao Maracanã e conquista o bicampeonato da América sobre o Santos. À época, claro, né, numa outra condição, com poucos torcedores, vivíamos ali uma era de pandemia. E em 2021, o Palmeiras também chega pressionado. É derrotado pelo Fluminense, pelo São Paulo e pelo Fortaleza. Já desceram. A imprensa está indo embora, já aí, os desceram, jornalistas. Fernandinho. Somente o staff agora do Flamengo, que agora fica responsável, né, justamente pela retirada de toda a bagagem, todos os equipamentos, justamente para os trabalhos do Flamengo aqui na capital peruana. Mas os jogadores já desceram, sim, todos aqui já dentro do hotel, devidamente hospedados. E aí, claro que fica agora também aquele período de recuperação física, até pelo jogo ainda de ontem contra o Atlético Mineiro. E amanhã, às 5h30 da tarde, pelo horário de Brasília, a primeira atividade aqui em Lima, na capital peruana. Chegou a informação que a gente já teve confronto de torcedores pelas ruas de Lima entre pessoal do Flamengo, pessoal do Palmeiras. Acredito que a gente vai ter um grande esquema de segurança, mas realmente a galera tá meio exaltada por aí. Você confirma essas informações? Infelizmente, né, Fernandinho? Ainda são poucos casos, né? São poucos registros de enfrentamentos entre palmeirenses e flamenguistas, mas nesses primeiros dias, abertura por aqui, muitos torcedores chegaram já no início da semana. Tivemos, sim, alguns casos envolvendo brigas de torcedores. Nos primeiros dias, eles estavam muito próximos aqui nessas duas concentrações, palmeirenses quanto flamenguistas, na região de Miraflores, que é esse bairro onde o Flamengo ficará hospedado, e os flamenguistas em maior número. Então, nos últimos dias, os palmeirenses já têm até mudado um pouquinho e alterado esse ponto de encontro, justamente os bares, restaurantes que são utilizados nesse esquenta, nessas festas que são realizadas antes da final. Então, agora há uma divisão meio que natural. Então, os flamenguistas ficarão aqui no bairro de Miraflores e os palmeirenses estão indo em direção ao bairro de San Isidro, próximo ao hotel onde a delegação do Palmeiras também ficará concentrada. Então a tendência é que nos próximos dias, com a chegada de mais torcedores por aqui, a polícia vá aumentando um pouquinho, reforçando o seu efetivo, combater esses encontros entre as duas torcidas e principalmente essas brigas que não chegam a registrar ali um alto número de torcedores envolvidos, mas que, claro, né, serve como um sinal de alerta, principalmente com atenção por tudo que envolve Palmeiras e Flamengo, a decisão de 2021. Então, galera, essa foi a chegada do Fla em Lima, né? Os peruanos, é porque eu não posso mostrar todos os cortes de jornais, porque tem jornais que eu não gosto, principalmente tem a da Globo, né? Tem gente que posta, eu não posso, que mostrou, né? Mais detalhes. Os peruanos, fazem entrevista com os peruanos, né? Globo Esporte que faz muito isso. E os caras tá dizendo que vai torcer pro Flamengo, pô. Então, velho, olha, eu tô arrepiado aqui, ó. Ontem eu tô trabalhando agora, meu trabalho agora eu vou trabalhar de noite, agora eu vou poder postar 2 vídeos aqui, vai ser agora um de manhã, às 7 horas, 8 horas, e um, dependendo se tiver algo interessante ali no jogo aberto, algum corte, algum debate, eu trago para vocês. Mas não vai ser assim, sempre não, entendeu? Porque a gente não fica sempre, também não tem só esse trabalho, tem outro trabalho também que eu faço, né? Tem o próprio negócio aqui, e eu fico me virando aqui para trazer informações.
Cara, é absurdo a invasão. Ontem eu assistindo no Instagram, cara, ao vivo, a saída. Cara, os caras entrou no. Vai, é arrepiante, cara. Os caras entrou no ônibus ali chorando, torcedor. Os caras emocionados vendo a Arrascaeta de perto ali, vendo os jogadores ali, o Felipe Luiz. Cara, foi absurdo. E a gente não vê essa comoção no lado paulista, cara. Dos Palmeiras não teve essa comoção. E outra coisa que eu tô falando pra vocês aqui: a mídia paulista tá cobrindo mais do Flamengo do que o Palmeiras. Por que será? Porque esse jornal aí fala de time de paulistas. Ele falou do Flamengo também, Fluminense, mas falou mais do Flamengo. Porque Flamengo dá views, né, pessoal? Então, eu acho absurdo, cara. E a que a Glenda falou aí, eu gosto muito da Glendinha, Pilhado também. Pilhado, às vezes, ele fala as coisas assim, né, meio polêmico, falou sobre o ingresso também, tá certo, realmente o ingresso tá pra caro, mas o Flamengo está subindo muito de patamar, infelizmente, se não fizer isso, não consegue manter, né? Aquela questão, quem vai sofrer é o trabalhador que ganha menos. Mas a própria mídia paulista está cobrindo o Flamengo com respeito. E até os peruanos de Lima estão se rendendo ao Flamengo. Porque o Flamengo é mundial, né, pessoal? Máximo respeito ao Palmeiras também. Mas o Flamengo é mundial, não tem nem comparação. Beleza? Por agora é só. Estamos de volta lá para 1h da tarde, 2h. Se tiver alguma treta ali, alguma coisa do Flamengo, a gente agora voltou a falar assim, não falar assim de tudo, mas eu gosto muito dessas reportagens, eu gosto de falar do Flamengo. Espero que você tenha gostado do corte. Tamo junto, se cuida aí. Desculpa no próximo vídeo, um outro vídeo que eu fiquei falando muito, agora vai ser mais assim mesmo, curtinho. Tamo junto, se cuide, beijo no coração e vai Flamengo, vamos pra cima dele, Mengão. Se inscreva e deixe seu like, compartilhe suas opiniões nos comentários.